Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesta quinta-feira, agora sim, né, gente? Agora a gente pode dizer, acabou janeiro, rapaz, depois de 89 dias, janeiro se foi, né, rapaz? Meu Deus do céu, parece que não vai acabar mais não, né? Começou fevereiro de 2024, pois é, estamos chegando nesta quinta-feira para trazer muita notícia, muita informação desse 2024, né? Muita notícia, muita informação, os estaduais bombando, pegando fogo, algumas surpresas também nos estaduais, como de prastes, né, rapaz? A gente traz já para vocês aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Tem os reservas do Internacional decepcionando, os reservas com uma mistura de titulares também do Vasco decepcionando, também pelos estaduais. A gente traz análises desses jogos já para você que está ligado com a gente. Ainda, claro, como já disse, vamos trazer notícias do Internacional que perdeu na rodada do Gauchão. Reservas do Inter afundam de novo e multiplicam erros em derrota para o então Lanterna. A gente traz análise já desse confronto. Traremos também uma análise do Vasco. Vasco poupa para clássico e vai mal antes de primeiro teste para valer em 2024, né? Pois é, muito ruim o time do Vasco ontem mesmo, né? Já o Galo, Atlético Mineiro, diretor do Galo, Rodrigo Caetano, é punido com 45 dias de suspensão. Pois é, no Fogão, salário maior e visibilidade. Como texto convenceu Luiz Henrique a ir para o Botafogo? É o que todo mundo se pergunta, a não ser o torcedor do Botafogo, né? Fluminense, o Flusão pode pagar até 91% de sua janela com valores da transferência de Luiz Henrique. Ele mesmo que foi para o Botafogo, né? Venezuela versus Brasil no pré-olímpico. A gente fala já desse confronto. O Brasil já está classificado, vai cumprir tabela aí contra os venezuelanos. Fala da Bundesliga porque tradicional na Alemanha, Schalke 04 corre risco de desaparecer. Já a gente explica também essa situação aí do Schalke 04. No Corinthians, rapaz, o Corinthians deve 62,5 milhões de reais a grupo do empresário Carlos Leite. A gente entra na justiça aí, com ação na justiça, na verdade, né? Na justiça contra o Timão. Tem mais, viu, gente? Nada que esteja ruim, que não pode piorar. Já a gente fala mais sobre o Corinthians e as suas dívidas, rapaz. A coisa tá feia também lá pro lado do Parque São Jorge, né? Estaduais, como já falei para vocês, a gente traz já informações aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Um minutinho só, a gente volta porque agora é hora dos nossos apoiadores aí, né? Cristiano Santos, a voz que divulga você, porções e bolos da Linde e a nossa tradicional vinheta. E a gente volta, ó, em um minutinho só, a gente volta com muita informação para você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
Agora sim, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, te pedindo aí que você que ainda já passou por aqui várias vezes, já assistiu os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Tá por aqui de novo? É isso? Que coisa boa, obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência, mas faz um favorzinho pra gente aí, se inscreve no canal, é bacana demais ter você aqui, né, aumentando a nossa família, tá bom? Do canal Cristiano Santos, radialista. Se inscreve aí se você ainda não for inscrito, também o sininho de notificações aqui, ó, vá lá, toque ou então clique aí, dependendo de como você tá assistindo a gente. E escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo aqui no nosso canal. Aí, lógico, né? Você corre para cá para assistir aí as nossas notícias, as nossas informações. Seja elas de esporte, de futebol, ou também das nossas notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Compartilhe também esse nosso vídeo com seus grupos aí das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Claro, tem um espacinho de comentários aqui também para você comentar sobre os nossos assuntos. Você concorda com o que eu falo aqui, não concorda? Dê a sua opinião que eu vou ler aqui. Vou ficar muito feliz em saber que você participou aqui com a gente, em ler também a sua mensagem aí. Belezinha? Deixa também aquele like, né, rapaz? Mais conhecido aí também como curtida, que vai ajudar demais a gente. Repito, como já disse em outras ocasiões aqui, né, em outras oportunidades, quanto mais curtida tiver no nosso vídeo, a plataforma entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. E assim, a mesma vai espalhando aí por toda a plataforma YouTube, né? E vai alcançando, a gente vai conseguindo alcançar mais e mais pessoas aqui na plataforma. Belezinha? Pronto, dito tudo isso, né, rapaz? Ufa, né, rapaz? É muita coisa, né? Dito tudo isso, vamos de notícia, vamos de informação. Análise aí do Internacional. O Inter, rapaz, tá poupando os seus principais jogadores, né? Aí no Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. E os reservas decepcionaram mais uma vez. Reservas do Inter afundam de novo e multiplicam erros em derrota para o então Lanterna. A faceta de sofrimento contra os menos favorecidos na tabela apareceu logo no quarto jogo do ano. Badalado pelas contratações no ano e a liderança do Gauchão, o Inter perdeu para o Guarani de Bagé, então Lanterna, por 2-1 na Estrela d'Alva. A atuação, mesmo que dos reservas, deixou a desejar, mesmo em um contexto de início de ano. Falhas individuais e também coletivas. O time de Eduardo Cudê entrou em campo na noite de ontem, quarta-feira, invicto, sem um gol sofrido até o momento e com a confiança em alta pelo desempenho no 3-0 sobre o Ipiranga no final de semana. A expectativa era que a equipe alternativa aproveitasse a oportunidade diante de um rival que chegava fragilizado na tabela e com só 2 gols marcados. Pois é, até para tranquilizar o treinador que, independentemente da formação escolhida, o desempenho estaria presente. E uma boa resposta após o empate em 0-0 com São Luís em Ijuí. Pois é, de tudo, na verdade deu tudo errado aí para o Internacional, né? Com falhas defensivas aos bobotões, o Inter levou 2 gols em 22 minutos. Mercado, o único titular que iniciou, errou em ambos. De Tony Júnior, rebateu e mandou para Lessa, e na hora de cortar, deixou o atacante do Guarani aparecer às costas. Depois, não conseguiu dominar. A bola sobrou para Tony Júnior, que acionou Michel para ampliar o placar. O argentino não foi o único abaixo no setor. O sistema defensivo oferecia espaços generosos aos mandantes. No início da etapa final, Rômulo, àquela altura lateral direito, precisou dar um carrinho quase na linha para evitar que Arias invadisse a área. Robert Renan abusou dos lançamentos, facilitou o trabalho dos adversários, embora Cudê tenha dito que esse expediente era uma maneira de driblar as dificuldades do campo. Ainda no primeiro tempo, o Inter descontou. Pedro Henrique sofreu pênalti e converteu
aos 30 minutos. Porém, a criatividade passou longe dos visitantes. Os comandados de Kudê erravam passes em profusão. Campagnaro e Gabriel Barros pouco participaram da partida. O desempenho decepcionante fez o argentino voltar do intervalo com 4 trocas. A tropa de choque entrou em cena. René Arangues, Alan Patrick e Wanderson substituíram Hugo Malo, Depena, Campagnaro e também o Gabriel Barros. Ficou evidente a discrepância. Sem as principais peças, mesmo contra o Lanterna que subiu uma posição, o Colorado pouco produziu, algo que já se viu ano passado, quando o técnico modificava o time. O treinador evitou críticas, mas deixou claro que é período de avaliação para saber com quem pode contar na temporada. Não falo de nomes, mas estou dando possibilidade ao grupo todo. Avaliações são internas. Estamos em um processo de formação do grupo. O mercado ainda está aberto. Não há titular para mim. Você precisa ganhar o seu lugar. No último jogo foi quase o time que fechou o ano, mas um grupo não tem apenas 11 jogadores. O Inter quase não sofreu após o intervalo, todavia também ficou longe de uma atuação de luxo. Wanderson e Alan Patrick tentaram levar o time ao ataque na base da individualidade. O time até teve chance de empatar, mas Johan chutou para fora e Alário carimbou a trave. Mais uma partida que o argentino passa em branco. Kudê terá os treinos de quinta-feira, ou seja, de hoje e sexta-feira também, para ajustar detalhes e definir a formação. A tendência é que os titulares voltem a começar no sábado diante do Caxias. O confronto está marcado para as 16h30, no horário de Brasília, no estádio Beira-Rio. A gente sabe que é começo de temporada, gente, mas, como eu disse aqui em outra oportunidade, só que pro futebol carioca, né, que eu acho que Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense tem que atropelar os times pequenos do Rio de Janeiro, e eu falo isso e repito e vou repetir várias vezes aqui. Mesma coisa eu digo do Internacional e do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Essas equipes têm a obrigação de ganhar e ganhar bem dos times considerados pequenos. Tudo bem que lá tem um Juventude, né, que é um time de Série A também, subiu para a Série A. Normalmente está na Série A do Campeonato Brasileiro. É duro jogar contra a equipe do Juventude, mas os demais, gente, com todo o respeito que eu tenho, né, aos times pequenos, mas não dá, gente. Internacional e Grêmio tem que se impor. Fala do Vasco, rapaz. Vasco também decepcionou ontem, né? Vasco poupa para clássico e vai mal antes de primeiro teste para valer em 2024. A partida contra o Nova Iguaçu foi o pior jogo do Vasco em 2024. Não pelo resultado, a primeira derrota do ano, e sim pelo desempenho. Ramon Dias optou por um time misto, que na primeira etapa foi envolvido pelo adversário e sofreu muito para criar lances de perigo. Na segunda etapa, colocou alguns titulares em campo e a equipe vascaína melhorou, mas não o suficiente para evitar o revés. Em uma semana de viagens antes do clássico contra o Flamengo, de Brasília para Uberlândia, em 2 gramados ruins, Ramon Dias optou, com razão, por poupar os principais jogadores para a partida contra o Nova Iguaçu. Do meio para frente, apenas Verrete seria escalado como titular. Isso porque o atacante sentiu uma indisposição no aquecimento e não começou a partida entre os 11 titulares. A decisão de poupar se mostrou acertada principalmente pelo excesso de vontade dos jogadores do Nova Iguaçu. Rossi, por exemplo, sofreu 2 duras entradas em lances que o árbitro sequer marcou falta. Aliás, a gente vai falar do árbitro já já. O jogo ficou marcado por mais uma arbitragem ruim no Carioca. Desta vez, a FERJ... eu ia comentar sobre isso, mas o texto já está dizendo aqui, então, mas eu vou comentar ainda sobre essa situação, né? Desta vez a FERJ agiu rápido e em menos de 1 hora afastou João Marcos Fernandes, o árbitro daquela partida de ontem, né? O resultado poderia ser outro se Caio Tenório tivesse sido corretamente expulso ainda aos 25 minutos da etapa inicial. Mesmo assim, o Vasco teve uma atuação ruim em Uberlândia, coletivo e individual, com muitos erros.
de passes e marcação, além de pouca efetividade no ataque. Foi um jogo para o Vascaíno esquecer de verdade, né? Foi um jogo para o Vascaíno esquecer, gente, meu Deus do céu. Parecia que eu estava assistindo ontem o Vasco do início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Time descompassado, né? Pegando a carona dessa palavra aqui, um Vasco descompassado, um Vasco totalmente perdido, um time que quando um jogador pegava a bola, ninguém se aproximava para fazer uma tabela, né? Time totalmente perdido, gente. Parecia realmente aquele time de 2023, do início de 2023, totalmente perdido. O Léo Jardim, não foi culpa dele os gols, né? É bom que se diga isso, mas quando estava 1-0, em um dos ataques do Nova Iguaçu no segundo tempo, uma bola que foi lançada para a área, Léo Jardim quase toma o gol. A bola na mão dele, ele deu uma, sei lá, cara, o que é que passou na cabeça, né? Não estou falando aqui que é para tirar o Léo Jardim, até porque Léo Jardim foi um dos principais responsáveis por manter o Vasco na Série A no ano passado, né? Mas alguma coisa o Ramon tem que fazer. Eu não sei se o Ramon Dias, assim, eu vi alguns comentários, e talvez seja até isso. Eu não sei se o Ramon Dias está rodando esse time do Vasco para que a empresa 777 veja o Alexandre Matos, que está à frente, né? E também o Lúcio Barbosa, que é o CEO, vejam que assim, ó, tá vendo aí? Esse elenco precisa de peças. Esses jogadores não vão aguentar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Talvez seja isso. Eu quero acreditar que seja isso, porque longe de mim criticar o Ramon Dias, né? Porque o trabalho que ele fez o ano passado, o bico de sinuca que ele entrou no ano passado, meu amigo, muitos treinadores não aceitaram. E ele aceitou e conseguiu sucesso, o êxito, tirou o Vasco da segunda divisão mais uma vez, né? De cair para a segunda divisão mais uma vez. Então, assim, não dá para me criticar um cara desse. A não ser que o Vasco realmente o ouça, né? E traga jogadores que realmente possa vestir a camisa do Vasco e lá na frente, se o Ramon Dias não conseguir fazer o time do Vasco jogar com as peças que ele pediu, aí eu posso falar assim, não, agora é a culpa do Ramon Dias. Mas hoje não dá para culpar o Ramon Dias aí por essas atuações ruins do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogou muita bola contra o Bangu, Cristiano? Sim, jogou. A arbitragem acabou prejudicando demais o Vasco, principalmente na expulsão, né? No início do jogo. Acabou dificultando muito para o Vasco. Mesmo o Vasco tendo jogado aquela partida com um time completamente titular. Ontem entraram jogadores titulares no segundo tempo, né? E o Paí, por exemplo, não conseguiu jogar porque o time não ajudou também ele, né, gente? Então é difícil. O único que tentou alguma coisa, uma das bolas que foi no gol e acabou pegando na trave, né? Ainda estava 1-0 naquele momento e o Vasco não teve, para falar a verdade para vocês, se vocês não assistiram ao jogo, peguem os melhores momentos depois aí, o Vasco não chutou uma bola no gol, gente. Teve uma cabeçada de Verrete no segundo tempo, só. Não chutou uma bola no gol. Como que um time do tamanho do Vasco, contra o fortíssimo time do Nova Iguaçu, não chuta uma bola sequer durante o jogo inteiro no gol? Né? O garoto Julião, meu amigo, assim, a gente pede, dá oportunidade para os jogadores da base, tudo bem, mas tem jogador da base que não tem como dar oportunidade não, porque quando dá, sabe, pipoca, gente, e não dá, sinceramente não dá. O Ryan, claro que a gente tem que ter paciência com esses meninos, porque tá entrando numa boca de sinuca danada também, né? Não é fácil você jogar no time do tamanho do Vasco, ainda mais você vindo da base. O Ryan ontem teve uma atuação também muito apagada, já havia perdido alguns gols no jogo contra o Bangu ontem, não perdeu gols, mas novamente, né? Muito ruim, muito mal. Aliás, o time do Vasco como um todo, né? Mas falando especificamente do Ryan, que é um jovem de 19 anos, né? 18, 19 anos, e não pode também estar com toda essa carga, né, para cima do jogador. Agora a arbitragem, mais uma vez, é lamentável, viu, gente? Não foi dessa vez como o Bangu, né, como o jogo do Bangu, que o Vasco perdeu e teve muita mão do juiz, né, naquele jogo contra o Bangu. Perdeu não, empatou, né? E teve muita mão da arbitragem, que foi afastado. E ontem, novamente, estava 1-0 para o Bangu.
O Bangu, é bom que se diga, mereceu vencer o Vasco, jogou muito mais bola, mas bateu a vantagem. Bateu demais no jogador do Vasco, nos jogadores do Vasco, né? A entrada que o Rossi sofreu, aliás, as duas entradas que o Rossi sofreu, o lateral direito do Bangu dá uma entrada, dá um carrinho no jogador do Vasco e, né, com as travas das chuteiras, lance nitidamente, não é nem de falar assim, é de cartão amarelo. Mas se fosse para cartão amarelo, seria o segundo do jogador do Nova Iguaçu e teria sido expulso, né? Aquela expulsão resolveria a situação, o Vasco ganharia o jogo, Xan? Sinceramente, não sei, eu acho que não. Acho que mesmo assim o Bangu conseguiria pelo menos segurar 1-0 ou teria feito como fez o segundo gol durante o jogo, porque o Vasco não jogou bem. Teve outra jogada no segundo tempo que o zagueiro do Bangu, o capitão, dá um carrinho no jogador no Rossi de novo. Meu amigo, a bola longe, ele faz só nas pernas do jogador do Vasco e acho que deu falta, acho que nem falta o juiz deu. Né? Então assim, e foi afastado novamente. Mais um árbitro, é o segundo jogo seguido, né, que a arbitragem do jogo do Vasco assim, o Vasco fez reclamação, o árbitro é suspenso. O Vasco fez reclamação, a arbitragem é ruim, aí o Vasco fez uma solicitação, reclamou na FERJ, aí eles resolveram colocar, como disse aqui ontem, árbitro de vídeo nos jogos. Por que não já começou no jogo de ontem? Por que não já começou a colocar árbitro de vídeo no jogo de ontem? Ah não, só a partir da 6ª rodada. Meu amigo, o que é isso, rapaz? Sinceramente. Vamos falar do Botafogo, rapaz. Botafogo, Fogão que empatou na rodada, né? Na rodada do Carioca. Salário maior e visibilidade. Como o texto convenceu Luiz Henrique a ir para o Botafogo. A maior contratação do futebol brasileiro em valores absolutos está selado. Ou selada, na verdade, né? Luiz Henrique assinou o contrato com o Botafogo ontem, terça-feira, e deu fim à novela que se arrastava por dias. As cifras, com bônus e metas, podem chegar a 20 milhões de euros, 106,6 milhões de reais. As negociações foram tocadas por John Textor, proprietário da SAF Alvinegra, que seduziu o atleta com o melhor salário maior e a chance de maior visibilidade também. O norte-americano sempre buscou um nome de impacto para o projeto. Nos últimos 2 anos, ele tentou atletas como Cavani e James Rodrigues, mas sempre bateu na trave. Após as tentativas de Flamengo, Fluminense e Corinthians, Textor viu em Luiz Henrique um nome possível e iniciou negociações. Mesmo quando estava em contatos iniciais com o Betis, no começo da semana passada, o norte-americano viajou para a Espanha para se encontrar pessoalmente com Luiz e seus familiares. Na casa do brasileiro, mostrou o projeto do Botafogo e do grupo, né, do Textor, sua rede multiclubes. A postura foi bem vista pelo staff do atacante. Concluir a negociação com o Betis foi a parte tranquila. Apesar de o treinador Manuel Pellegrini não concordar, a diretoria via em Luiz Henrique um nome negociável. A proposta ideal chegou e os termos foram aceitos. Serão 16 milhões de euros de forma fixa. O valor será quitado em parcelas nos próximos 4 anos e mais 4 milhões em metas. Então, era preciso convencer Luiz, porque um jogador bem utilizado em uma liga grande da Europa, né, retornaria ao Brasil aos 23 anos? Essa era a grande pergunta. O que ele ganharia com isso? Essas eram algumas das perguntas feitas por ele e pelo staff durante as negociações. Textor usou todas as armas disponíveis. O projeto europeu, tendo o Lyon, outro clube da rede, foi fundamental, já que deu uma garantia ao jogador que ele tem uma porta de retorno garantida à Europa, apesar da cláusula de poder se apresentar ao clube francês no meio de 2024. A diretoria do Alvinegro confia que o brasileiro terminará, no mínimo, a atual temporada no Brasil, caso os resultados sejam positivos. A seleção foi outro assunto em pauta. Foi falado que
Atuando no Botafogo, as chances de Luiz Henrique em ser convocado são maiores. Vale lembrar que, no ano passado, o alvinegro teve Lucas Perry e Adrielson chamados. O atacante fez parte da pré-lista de Tite para a Copa do Mundo de 2022, mas ainda não tem nenhuma convocação para a equipe principal. Ramon Menezes, treinador da seleção olímpica, o cortou da lista para os 2 jogos contra o Marrocos, em agosto do ano passado, por suposto envolvimento em casa de apostas. Caso este, vale ressaltar que não foi comprovado. Além da chance de poder voltar ao radar, Luiz Henrique também gostou da proposta do Botafogo, que vai pagar um salário maior do que os vencimentos que ele recebia no Betis. Este foi um dos motivos que fizeram o atleta gostar do projeto e dizer sim ao clube carioca. Esse foi, né, o motivo. Muita grana, rapaz, muita grana. Claro, um projeto bacana. Ele vai voltar para a Europa, se não no meio do ano, no início, né, da próxima temporada. Evidentemente que isso seduziu o jogador, né? E um salário, os valores, então, meu amigo, né? Muito bom aí pro jogador, né? Muito bom realmente pro jogador. O Luiz Henrique dará certo no Botafogo, Cristiano? Rapaz, a questão, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se trata de um excelente jogador. Agora, a questão é o seguinte, ele vai ficar com a cabeça no Botafogo pensando em voltar para a Europa. Se ele ficar com a cabeça no Botafogo, pode dar muito certo. Claro que o Botafogo precisa de ir ao mercado e trazer mais peças. Porque só o Luiz Henrique não dá, né, gente? Só o Luiz Henrique. Não, contratamos o Luiz Henrique, agora fechamos o nosso grupo. Não é assim. Botafogo contratou o Luiz Henrique, excelente contratação. Muito boa contratação, parabéns aí ao John Textor, mas Botafogo precisa de mais peças, porque uma andorinha só, já diz a frase, né, não faz verão. Botafogo precisa de mais reforços, até porque Copa do Brasil, tá disputando o Carioca, mas Copa do Brasil, vamos colocar os campeonatos importantes, Copa do Brasil, que vai entrar já na terceira fase o Botafogo, Libertadores da América, pré-Libertadores, que já começa no final desse mês de fevereiro, Brasileirão, né? Então assim, o Botafogo vai disputar muitas competições, né? Tem que ir ao mercado, principalmente o Botafogo está de volta, né? A Taça Libertadores da América, mas precisa aí passar por 2 fases para chegar na fase de grupos da competição. Para isso, precisa de reforço sim. Luiz Henrique deve estar na estreia aí do Botafogo na Taça Libertadores da América, na pré-Libertadores da América, deve estar, né? Deve ser titular nesse confronto aí, mas precisa até então chegar mais peças aí para poder encorpar esse time do Botafogo um pouco mais, para dar um pouco de mais confiança para o torcedor do Botafogo, que esse ano vai ser um ano vitorioso. Fala de Venezuela e Brasil no pré-olímpico. A seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase do torneio pré-olímpico nesta quinta-feira, quando enfrenta a Venezuela, time da casa, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Pois é, rapaz, é o Brasil que já está classificado, né? O Brasil, como já disse, já está classificado para o quadrangular final do pré-olímpico e com o primeiro lugar do grupo A assegurado, graças à vitória sobre o Equador na rodada passada. O time do técnico Ramon Menezes soma 9 pontos, 100% de aproveitamento. A Venezuela está em terceiro lugar na chave, com 5 pontos, 2 a menos do que o Equador, que não joga mais. Portanto, os venezuelanos precisam vencer o Brasil para avançarem de fase. Do grupo B, já estão classificados Argentina e Paraguai. Segundo o regulamento da competição, se um jogador já tiver um cartão amarelo e levar outro na última rodada da fase de grupos, terá de cumprir suspensão no primeiro jogo do quadrangular. Isso deve impactar a seleção do time titular do Brasil. Arthur Chaves, que levou o cartão contra Colômbia e Equador, não joga. Kaique Bruno, Andrei Santos e John Kennedy estão pendurados também. Pois é, o técnico Ramon Menezes evitou dar pistas na entrevista coletiva após a vitória sobre o Equador, mas segundo apurou o GE, o treinador deve poupar quase todos os titulares. Então, uma provável escalação do Brasil tem Kaique no gol, ou então o Matheus Donelli, Bruno Gomes, Lucas Fasson,
Luan Patrick e Riquelme, Ronald, Gabriel Pirani e o Guilherme Biro, então o Bruno Gomes, Marquinhos, Giovani e Gabriel Peck na frente. Essa deve ser a escalação aí da seleção brasileira. A fase final do pré-olímpico não será mais realizada em Cabo Dari. A Conmebol reprovou o gramado do estádio Metropolitano de Lara, que receberia o quadrangular, e remarcou os jogos para o estádio Brígido Iriarte, em Caracas, onde o Brasil disputou a primeira fase. Os 2 melhores de cada grupo na primeira fase se classificam para a fase final. No quadrangular, as seleções se enfrentam em turno único, valendo 2 vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Eu falei ontem 2027, né? Mas é 2024. Venezuela e Brasil, então, se enfrentam nesta quinta-feira, né? O Brasil já está classificado, vale aí rodar o grupo, né, rapaz? Colocar jogadores ali para que o Brasil possa ter mais opções, né? Durante aí essa outra fase, que é o quadrangular final. Tradicional na Alemanha, Schalke 04 corre risco de desaparecer. Vamos tentar entender essa situação. Um dos clubes mais tradicionais da Alemanha, o Schalke 04 corre o risco de desaparecer no fim desta temporada, com dívidas próximas dos 165 milhões de euros, cerca de 880 milhões de reais. O time está lutando contra o rebaixamento para a terceira divisão, o que representaria, na prática, o fim do clube. O Schalke atualmente é o 15º colocado da segunda divisão alemã, uma posição acima da zona de rebaixamento. De acordo aí com o canal Sky Sports, em caso de queda, o clube não conseguiria a licença necessária para jogar na terceira divisão, devido ao tamanho de suas dívidas. Dessa forma, o Schalke precisaria recomeçar como um clube amador na base da pirâmide do futebol alemão. Os próximos 6 meses serão vitais, admitiu o técnico do Schalke, Karel Jareertes, né? 7 vezes campeão alemão. Fundada em 1904, o Schalke vai completar 120 anos de existência em 2024. Ao todo, o clube tem 7 títulos nacionais e 5 da Copa da Alemanha, além de ter conquistado a Copa da UEFA em 97. O Schalke tem o segundo maior número de sócios da Alemanha, com 178 mil membros, atrás apenas do Bayern de Munique, que tem cerca de 300 mil sócios. O Schalke passa por uma crise nos últimos anos. Em 2021, o clube foi rebaixado pela primeira vez desde 1988. O time ainda retornou à Bundesliga na última temporada, mas novamente caiu. A situação do Schalke na tabela: 15º com 20 pontos, 16 aí é o 16º é o Braunschweig com 20 pontos, o Hansa Rostock tem 20 pontos também, o Osnabrück tem 10 pontos, é o 18º. Então 16º, 17º, 18º, ele está ali, cai em 2, né? Cai em 3, na verdade, ele está na 15ª posição, com o mesmo número de pontos que o 16º colocado ali, que também tem 20 pontos. Aliás, empatado com o mesmo número de pontos que o 16º e o 17º colocado. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, rapaz. Falar novamente do Corinthians, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians deve 62,5 milhões de reais a grupo do empresário Carlos Leite. A gente entra com ação na justiça. O Corinthians tem uma dívida de 62,5 milhões de reais com 3 empresas ligadas ao agente de jogadores Carlos Leite, que entrou com ação na justiça para receber. O valor consta em contrato obtidos pelo GE, que foram firmados entre o clube, o empresário e sócios dele em novembro de 2023. Tal dívida engloba acordos celebrados desde 2014 relativos a comissões por contratações e renovações de contrato com jogadores representados por Carlos Leite e sócio dele, além de valores referentes a direitos de imagem de atletas. Em novembro do ano passado, ainda na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians fechou acordo para quitar as pendências com os empresários. O clube se comprometeu a pagar Carlos Leite e seus sócios por meio da cessão de créditos
com a Brax Produções e Publicidade Limitada, empresa que adquiriu o direito de exploração de placas de publicidade em jogos da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Pois é, a coisa tá complicada no Timão, né, rapaz? Porém, a Brax se recusou a assinar o contrato entre os empresários e o Corinthians como anuente da cessão de crédito. Segundo Carlos Leite, essa foi uma exigência feita pelo novo presidente do clube, Augusto Melo, para fechar o acordo com a empresa. O agente também alega que buscou o clube para um acordo e, como não teve resposta, decidiu executar a dívida na justiça. Na última terça-feira, as 3 empresas ligadas a Carlos Leite moveram ações de cobrança contra o Corinthians. Inicialmente, os processos totalizam 16 milhões de reais, valor referente às parcelas que já venceram do acordo firmado no ano passado. A defesa dos empresários pede que as demais prestações sejam incluídas na medida em que forem vencendo. Atualmente, Carlos Leite representa 2 atletas do elenco alvinegro, o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner. Ele faz a gestão das carreiras de Gil e Renato Augusto, que deixaram o clube no fim do ano passado. Foi também empresário de Mano Menezes até 2015. Além de negociar muitos jogadores com o Timão, Carlos Leite já emprestou dinheiro ao clube. Na temporada de 2008, a primeira de Mano no clube, o empresário adiantou uma quantia de 600 mil reais para as contratações do lateral esquerdo Wellington Saci e do meia Eduardo Ramos. A dupla passou a ser agenciada por Leite na sequência. Em 2017, a gestão do ex-presidente Roberto de Andrade, ele fez um contrato de mútuo de 4,1 milhões de reais com o Corinthians, com juros de 1,94% ao mês. O valor mais do que dobrou ao longo do tempo, encerrando 2021 em 8,31 milhões de reais. Em 2022, o clube fez alguns pagamentos e reduziu o saldo para 2,7 milhões de reais. Segundo Carlos Leite, a dívida foi quitada no ano passado. Meu amigo, a coisa tá complicada no Timão, né, rapaz? É dívida e mais dívida, né? Jesus Cristo, já a gente fala de mais dívidas do Corinthians. Vitor Roque diz que primeiro gol pelo Barcelona é um sonho realizado. Em seu 6º jogo pelo Barcelona, novamente entrando no segundo tempo, Vitor Roque desencantou e marcou pela primeira vez pelo clube espanhol, garantindo a vitória por 1-0 sobre o Osasuna. Após a partida, o ex-jogador do Atlético Paranaense celebrou o sonho realizado. Muito feliz por marcar meu primeiro gol e agora é seguir brigando pela Liga Espanhola. É um sonho realizado marcar meu primeiro gol no estádio com toda a torcida aqui. Fico muito feliz por tudo, pelo gol e pela vitória, declarou Vitor Roque em entrevista publicada pelo Barça nas redes sociais. O gol ontem, quarta-feira, colocou o jogador de 18 anos na história do clube. Ele é o mais jovem brasileiro a marcar com a camisa do Barça, superando ninguém menos que Ronaldo Fenômeno, que chegou ao clube em 96 aos 19 anos. Aposta do Barcelona para a renovação do elenco. Vitor Roque ainda não teve oportunidade como titular, mas já conquistou o carinho da torcida. Estou trabalhando dia após dia para seguir ajudando ao máximo o Barcelona. Não imaginava que a torcida iria gritar meu nome. Estou muito feliz por tudo, disse aí o jogador do Barcelona. Que coisa boa, né, rapaz? Coisa boa demais. O Vitor Roque, né? Fazendo sucesso aí com a camisa do Barça. Ferrari encaminha a contratação de Hamilton para 2025, diz site. Lewis Hamilton está perto de trocar de equipe na Fórmula 1. De acordo aí com o site Motorsports, a Ferrari tem negociações avançadas para contratar o piloto inglês em 2025 e o acerto deve acontecer até o fim de semana. Vale lembrar que em agosto do último ano, Hamilton renovou seu contrato com a Mercedes por mais
2 temporadas, permanecendo com o time em tese até o fim de 2025. O vínculo foi estendido em um momento marcado também por rumores em torno de um interesse da Ferrari no heptacampeão. Caso seja confirmado o acordo com a escuderia italiana, ele abriria mão desta opção para poder assinar com a equipe de Maranello. Pois é, rapaz, e na Ferrari, Hamilton vai assumir o lugar de Carlos Sainz. O espanhol negociava a renovação de seu contrato com a equipe desde o fim de 2023, mas recentemente as conversas foram interrompidas. Por outro lado, Charles Leclerc já teve seu novo vínculo anunciado. Heptacampeão do mundo, Hamilton está na Mercedes desde 2013, após começar a carreira na Fórmula 1 pela McLaren. Rapaz, vai trocar de casa esse menino talentoso, né, rapaz? Boa sorte para ele aí. Claro que é em 2025 ainda, né? Vamos voltar a falar do Botafogo, porque o Botafogo entra na concorrência com o Corinthians e tenta empréstimo de Pablo junto ao Flamengo. Botafogo entrou na briga com o Corinthians e está negociando a contratação do zagueiro Pablo, do Flamengo. O modelo de negócio pretendido é um empréstimo válido por uma temporada. O GE apurou que há boas chances de um negócio acontecer e as conversas estão fluindo. Contratado em janeiro de 2022, Pablo nunca se firmou como titular do Flamengo. Até o momento, soma 47 partidas, um título da Libertadores e uma Copa do Brasil. A possibilidade de permanecer no Rio de Janeiro agrada a Pablo e seus familiares. Flamengo e Botafogo têm excelentes relacionamentos nas figuras de Rodolfo Landim e John Textor, e isso é mais um fator favorável ao alvinegro. Em 2024, o jogador iniciou a temporada fazendo tratamento com plasma rico em plaquetas, o chamado PRP, para cuidar de uma tendinite no joelho direito. Tão logo que se recuperou, o atleta ficou à disposição de Mário Jorge e participou do empate dos reservas por 0-0 com a Portuguesa no sábado passado. Fora aí dos planos de Tite, Pablo destacou-se com a camisa do Bordeaux e Corinthians. Em 2017, foi um dos pilares da conquista do heptacampeonato brasileiro do Timão. O alvinegro do Parque São Jorge aproximou do atleta nos últimos dias, mas ganhou a concorrência do Botafogo, que entrou forte aí na briga pelo jogador, né? Aquilo que eu estava falando aqui para vocês, né, gente? Botafogo contratou Luiz Henrique, joia, beleza, excelente contratação, mas precisa, evidentemente, de mais jogadores aí para encorpar esse elenco, né? Deixar esse elenco mais forte. Não sei se o Pablo está à altura da camisa do Botafogo, com todo respeito ao jogador, e esse momento de SAF do Botafogo, mas não deixa de ser um jogador importante, né? Vamos voltar a falar do Vasco da Gama. Vasco SAF arrecadou mais com vendas do que gastou com reforços. Vamos então saber desses valores brutos aqui, vamos lá. Com a venda de Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos concluída, a SAF do Vasco superou 200 milhões de reais em arrecadação com negociações de atletas. O número é superior ao valor bruto investido na contratação de reforços. Na última semana, o clube também oficializou a saída de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Além dos 2 jogadores negociados no início desse ano, a SAF vendeu em 2023 Andrei Santos, Pedro Raul, Egnaldo Palacios e Juan Batata. Andrei Santos foi para o Chelsea por 12,5 milhões de euros, cerca de 68,4 milhões de reais. Pedro Raul foi para o Toluca do México. O valor foi de 5 milhões de dólares, 26,9 milhões de reais da época. Egnaldo foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 3,6 milhões de euros, 18,8 milhões de reais. Palácios foi para o Colo-Colo do Chile por 500 mil dólares, 2,4 milhões de reais. O Juan Batata foi para o PFC Olashandria da Ucrânia, valor não foi divulgado. O Marlon Gomes foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. E o Gabriel Peck foi para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares,
cerca de 49 milhões de reais, totalizando 229,5 milhões de reais. Pois é, o Vasco não tinha 100% dos direitos e teve que repassar parte do dinheiro aí, né, para os empresários, enfim, quem tinha direito aí a um determinado valor, né? O valor é superior ao que a 777 Partners investiu até o momento na contratação de jogadores. Desde o ano passado, o Vasco gastou 176 milhões de reais em reforços. O levantamento diz respeito aos valores brutos, sem levar em consideração o que foi gasto com impostos, comissão para empresários e outros gastos semelhantes. Pedro Raul, como já dissemos aqui, né, foi comprado pelo Vasco por 2 milhões de dólares, 10,4 milhões de reais. Léo foi comprado aí do São Paulo por 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais. Lucas Piton foi comprado por 3 milhões de euros, 16,5 milhões de reais, junto ao Corinthians. Pumita Rodrigues, cerca de 10 milhões de reais. O Jair foi comprado junto ao Atlético Mineiro por 2,5 milhões de dólares, 13,2 milhões de reais. Lucas Orediano foi comprado por 3 milhões de dólares, 15,8 milhões de reais. Léo Jardim, 2,5 milhões de dólares, 13,9 milhões de reais. Manuel Capasso foi comprado por 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,8 milhões de reais. O Matheus Carvalho, mais conhecido também como Cocão, foi comprado por 2 milhões de reais. Paulinho foi comprado, que acabou se machucando recentemente, 1,2 milhão de euros, 6,5 milhões de reais. Pablo Verrete, 1,1 milhão de dólares, 5,4 milhões de reais. João Vitor, que foi comprado recentemente, 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Adson, que recentemente também foi comprado por 5 milhões de euros, 26,6 milhões de reais, totalizando aí toda essa compra, né, 176,1 milhões de reais. Fora aí as compras de Adson e João Vitor, o Vasco também contratou Robert Rojas e David, ambos por empréstimo. O clube está acertando ainda com dois volantes, na verdade, em negociações que exigem compensação financeira. Pablo Galdames, 1,3 milhão de reais, e Juan Esforza por 24,7 milhões de reais. E o torcedor tá irado, né, rapaz? Porque o Vasco não contratou, né, jogadores à altura, pelo menos por enquanto, né? Ferge afasta árbitro de Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Já demos essa informação aqui, que o árbitro do jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu e Vasco da Gama, porque o mando de campo foi do Nova Iguaçu, vencido pelo mesmo por 2-0. A gente fala de estaduais já, mas é o segundo árbitro que é afastado aí, né, depois de apitar jogos do Vasco. Gente, segura aí que eu volto já pra gente trazer a parte final aqui desse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. A gente vai falar de estaduais já para você que tá ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. 1 minutinho só e a gente volta já.